Amém, irmãos? Deus irá falar com a igreja por meio da sua palavra. Você está pronto para isso? Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Sim? Então vamos abrir a voz de Deus, a palavra do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 17. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 11 a 17. Não escondo de ninguém o meu fascínio com essa seção central da carta de Paulo aos Coríntios pela riqueza doutrinária, pela quantidade de elementos centrais à nossa fé e que aprofundam a nossa maturidade cristã. E estes versículos que veremos hoje, 11 a 17, não fogem a essa regra. Eles vão nos desafiar a nossa conceituação doutrinária, mas também vão nos consolar, nos encorajar com relação ao Evangelho. Capítulo 5, versículo 11 diz assim: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, que mensagem gloriosa temos diante de nós nessa noite. Senhor, queremos aprender bastante dela. Dá-nos tua graça e teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana eu estava lendo uma matéria muito interessante no New York Times. Sobre... de vez em quando eu leio o New York Times, parece chique falar assim, né? Mas uma matéria sobre o fenômeno moderno da busca por novidade. Foi bem interessante, eu não estava lendo para esse sermão, aí calhou de eu ler essa matéria e falei, vou falar sobre ela no sermão. Ela basicamente diz, o repórter ali, que os pesquisadores têm feito um questionário para mensurar lá nos Estados Unidos, nas pessoas, o impulso de busca por novidades. E é um questionário bem interessante. Algumas perguntas do tipo, se você toma decisões rapidamente e com base em informações incompletas ou completas, se você é uma pessoa que perde a paciência num instante, se você é uma pessoa que facilmente se entendia. Se entedia. E a motivação desse questionário é porque até esse momento, historicamente, essa ideia de buscar a novidade está associada ao traço de caráter mais comum em pessoas com déficit de atenção, compulsão por jogos de azar, por comportamentos criminosos e por aí vai. Mas agora os pesquisadores estão começando a achar que essa característica pode ser também crucial, não só negativamente, mas positivamente, que a busca por novidade é um desses traços que mantém as pessoas saudáveis, as pessoas felizes, e que com a idade vão promovendo o crescimento da personalidade delas, segundo aí o psiquiatra que desenvolveu esses testes de personalidade para medir essa característica. E eles estão tentando dar um nome para isso, eles estão chamando isso de neofilia. Aparentemente, algum livro grande agora nos Estados Unidos fala que essa neofilia é uma habilidade muito útil para sobreviver nesse mundo e uma das características humanas por excelência, uma coisa que é inerente a nós. E eu achei, meus irmãos, isso tudo no mínimo curioso, olhando agora pela ótica das Escrituras Sagradas. Porque frequentemente em nossos sermões nós tentamos enfatizar o lado negativo da busca pelo novo. E vocês já me viram fazendo isso aqui, que geralmente quem busca muita coisa nova
São aquelas pessoas insatisfeitas com o que têm e buscam ídolos descartáveis para si, para tentar suprir a falta de Deus. Mas olhando agora hoje pelo outro lado, por que será que a nossa alma anseia tanto pelo que é novo? E aí eu me lembro que na palavra de Deus está escrito que Deus instalou a eternidade no coração do homem. Que existe ali um dispositivo que continuamente informa o coração das pessoas que está faltando alguma coisa nesse mundo. Que não pode ser só isso. Que deve haver algo melhor, um mundo melhor. E as pessoas estão tentando construir esse mundo melhor, mas elas não conseguem. E de fato, a Bíblia diz, elas não conseguem, mas Deus consegue. Deus está neste momento desejoso de que todo homem conheça essa nova vida e essa nova esperança, porque Ele mesmo está tornando todas as coisas novas. E vai haver um dia que tudo isso vai ficar muito claro para as pessoas. E é necessário que nós, como igreja, entendamos essa transição dos tempos e vivamos como aqueles que andam em novidade de vida. Esse texto é sobre isso. Conhecer a Cristo e estar em Cristo, nessa perspectiva, significa 3 coisas. Uma nova atitude, é o que a gente vai ver em primeiro lugar. Uma nova subordinação e uma nova vida. É isso que nós veremos, tá? Andar em novidade de vida em Cristo significa ter uma nova atitude, uma nova subordinação e uma nova vida. Em primeiro lugar, uma nova atitude. Versículo 11, veja comigo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Chegamos no capítulo 5 de 2 Coríntios, e a essa altura você já percebeu que a carta de 2 Coríntios é uma grande apologia do apóstolo Paulo, uma grande defesa da natureza do seu ministério e do porquê ele tem agido assim. O apóstolo Paulo, em vários sentidos, ele escreve essa carta para ele mesmo. Ele está consolando o seu coração. A igreja de Corinto era uma igreja difícil. Uma igreja com muita competitividade, orgulho, carnalidade, calúnias contra o apóstolo Paulo. E nesse tempo inteiro, Paulo está pregando o evangelho a eles e a ele mesmo. Ele está se consolando na esperança celestial. Ele tem falado coisas do tipo, ainda que nós desanimemos nesse mundo, ainda que o nosso corpo se desgaste, o nosso homem interior se renova. Há um corpo novo por vir, há uma esperança nova. Deus está trabalhando. E nesse texto, meus irmãos, Paulo volta a dizer que ele está agindo com integridade em todas as suas tentativas de persuadir as pessoas sobre a verdade do evangelho. Que Paulo está sendo motivado pelo que ele chama aqui do temor do Senhor. O temor do Senhor. Meus irmãos, esse temor responsável para com o Senhor não significa que os crentes ficam morrendo de medo apenas, ou ficam paralisados. Pelo contrário, o primeiro componente do temor do Senhor é conhecer a Deus. Conhecer a Deus nas suas perfeições, nos seus atributos. E em segundo lugar, a partir desse conhecimento, viver com as pessoas por causa de Deus e a partir de Deus. O temor do Senhor sempre começa verticalmente. O desenho da cruz ajuda a gente a entender alguns conceitos bíblicos. Começa verticalmente, aquele poste vertical. O nosso entendimento e o nosso relacionamento de quem Deus é em toda a sua grandeza e todos os seus atributos, sejam comunicáveis ou incomunicáveis. Sua independência, sua existência, sua glória, seu poder, sua majestade, sua grandeza, sua bondade, seu amor, sua verdade, sua honestidade. Conhecer a Deus em tudo. Mas em segundo lugar, porque conhecemos a Deus, então podemos agora nos relacionar com as pessoas com uma nova atitude, com um novo conjunto de boas ações em relação ao mundo. Meus irmãos, Paulo se agarrava nessa ideia, porque servia para ele e era consolo para a igreja também, principalmente porque o temor do Senhor é o que nos liberta do temor dos homens. Olha o que ele diz no versículo 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não
no coração. Paulo já estava antecipando que esses oponentes dele iriam alegar que ele estava de novo elogiando a si mesmo. Mas Paulo está esclarecendo, não é verdade, não é isso. Eu não estou me gabando de como eu sou bom. Os meus motivos têm a ver com Deus. E porque eles têm a ver com Deus, eles têm a ver com vocês. Meus irmãos, haviam ali muitos homens mal intencionados. Gente que se gabava de ter um ministério espetacular, em vez de ter um coração sincero, como ele fala aqui. Esses falsos pregadores, esses falsos irmãos, estavam preocupados apenas em progredir nesse mundo. Eles pregavam a boa nova por dinheiro, pregavam a boa nova por popularidade, enquanto Paulo e seus companheiros estavam preocupados com a eternidade. E é justamente esse temor do Senhor que Paulo está falando aqui, que agora ajuda eles a identificarem esses falsos pregadores, percebendo o que realmente os motiva. Vocês, coríntios, vocês estão aqui preocupados em agradar a Cristo. Esses homens não querem agradar a Cristo, eles querem agradar a si mesmos. Portanto, evite-os. Corra deles. Não fica dando ouvido à mensagem deles e ajudem outras pessoas a também não caírem nessa arapuca. Meus irmãos, eu tenho pouco tempo de pastor, mas me impressiona, nesse pouco tempo que eu tenho estado, particularmente aqui na Redenção, no nosso contexto, a quantidade de gente que tem medo da autoridade espiritual desses mestres, dessas pessoas, desses ditos xamãs evangélicos. Você sabe o que é xamanismo? Você já ouviu falar essa palavrinha antes? Xamanismo é uma dessas palavrinhas de antropologia cultural. É um sistema de crença característico de certos contextos tribais, como nós vemos aí pelo mundo, que se baseia no princípio de que há uma pessoa na tribo que é o xamã, e que só ele é uma autoridade religiosa especialista em divindades e espíritos. Só ele sabe como agradar e como obter o favor dos espíritos. Essa pessoa, o xamã, ele tem ali na tribo um vínculo especial com o mundo sobrenatural. Ele acaba agindo como uma espécie de sacerdote, um curandeiro, um conselheiro, uma espécie de guerreiro sagrado contra o mal. Ele está ali para proteger a tribo. E pelo fato de ele ser o único canal de acesso à divindade, não há necessidade de uma outra autoridade, de uma escritura sagrada. Basta ele estipular certas fórmulas mágicas, seja por meio de palavras ou ritos, e assim os adoradores vão poder obter alguma coisa das divindades se eles estiverem dispostos a oferecer algo em troca, alguma espécie de sacrifício. Isso te soa familiar? Mais perto da gente do que longe? Meus irmãos, nas tribos evangélicas hoje em dia, está cheio disso. Está cheio de xamã, os tais ungidos do Senhor. Sejam eles um indivíduo ou uma indivídua, que são canais de comunicação entre o mundo espiritual e os fiéis, e por isso eles vão lá agindo como sacerdotes, curandeiros, conselheiros, guerreiros espirituais em batalhas espirituais, não é verdade? Expulsa o demônio, quebra a maldição, quebra feitiço. O ungido do Senhor é alguém que tem a condição de controlar o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Ele controla aquela experiência de êxtase e é ele que faz as pessoas caírem, pularem, dançarem, terem tremelique, apenas com a sugestão dele. A palavra dele geralmente é lei e ninguém pode contrariá-la, porque se você contrariar a palavra do ungido do Senhor, o que vai acontecer com você? A mão do Senhor vai pesar, né? De vez em quando dá vontade de fazer isso aqui na igreja. Não contraria a minha palavra, não. Mas não é assim que funciona. Não é a minha palavra, não é a palavra de nenhum homem. Mas esses homens se colocam como verdadeiras autoridades autônomas. E as pessoas vivem morrendo de medo. Meus irmãos, isso não gera só um temor de homens, não. Isso gera um terror de líderes. Sabe o que acontece? E eu não tenho enfrentado isso pouco.
por causa da experiência negativa que muitos de nós já passamos por aí nesse mundo evangélico, quando a gente chega na igreja, a gente chega totalmente desconfiado de liderança. A gente não confia em pastor, não confia em presbítero, porque é tudo manipulador, vai acabar fazendo a mesma coisa que o outro fez com o meu casamento. As loucuras, as paranoias. Meus irmãos, essa paranoia dos líderes que acabam vendo o diabo em tudo e sempre querem que suas ovelhas façam algum voto para quebrar o mal olhado, para dar rasteira no chifrudo, como se estivesse numa capoeira com o diabo e o anjo está tocando berimbau. Meus irmãos, as pessoas que vivem assim não têm experimentado o poder da cruz de Cristo. Porque o poder da cruz nos liberta desses temores. Quando você descobre que Deus, na cruz de Cristo, é aquilo que Paulo fala em Romanos 8, que Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes nos entregou, não nos dará porventura com Ele todas as coisas? Meus irmãos, isso vai nos livrando do medo de poderes terrenos, seja de pessoas, de governos ou até de forças da natureza. Tem um versículo muito interessante de Provérbios, capítulo 3, versículo 25, diz assim: não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando ela vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Isso valia no Antigo Testamento e vale hoje também, meus irmãos. Essa é a nossa confiança. O temor do Senhor, o saudável medo do Senhor e assombro do Senhor nos livra dos verdadeiros e péssimos temores, das nossas ansiedades, das preocupações da nossa vida. Deus cuida dos seus. E esse temor dele que nos dá uma coragem incomum diante dos problemas da vida e, inclusive, uma atitude radicalmente diferente das expectativas mundanas. E Paulo se dá ao luxo de fazer até aqui uma brincadeira no versículo 13. Olha o que ele diz: porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Muita gente, quando lê essa frase, não entendeu bem o que Paulo está falando. Eu confesso que também, quando eu li a primeira vez, falei assim, vamos entender o que Paulo quis dizer. Mas o contexto explica. Os seus acusadores achavam que Paulo era um homem louco, pelo estilo de vida que ele levava, pela sua vida de adoração, pela sua devoção a Deus. Provavelmente, os comentaristas dizem que aqui há algo da maneira particular como Paulo adorava, o seu fervor. Ele era um irmão assim, bem carismático, bem à flor da pele. Orava com intensidade, chorava com intensidade, cantava com intensidade. E as pessoas não conseguiam entender isso. Mas Paulo diz que ele também não se preocupa com essas coisas, meus irmãos. Porque para ele é impossível que uma mente não regenerada dos seus acusadores compreenda o verdadeiro amor a Deus, a verdadeira devoção ao Senhor, o culto que prestamos, os cânticos que cantamos, as orações que fazemos. Essas pessoas não podem entender sequer o zelo evangelístico do apóstolo Paulo e da igreja. Este era um homem cuja atitude, meus irmãos, era sim radical para com Deus. E dentro do possível, o mais sensata e acessível para aqueles que ouviam. Meus irmãos, vocês já ouviram aquele ditado, tem doido para tudo? Eu acho que hoje em dia está mais para só dar doido para tudo. Porque todo mundo é meio doido. A pergunta é que tipo de louco você é? Cada um de nós somos radicais com várias coisas. A pergunta é, com o que nós somos radicais? Eu identifico, biblicamente falando, não só na vida, mas pelo menos duas categorias de loucura. Uma ruim e uma boa. A ruim é aquela que o Senhor Jesus Cristo conta numa parábola lá em Lucas 12, que um homem era muito rico e ele tinha uma grande colheita. E aí ele começou a pensar, o que eu vou fazer com toda essa colheita? Eu não tenho lugar para guardar essa colheita tão bem sucedida. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir os celeiros que eu já tenho e vou construir celeiros ainda maiores e vou guardar todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo, como eu sou um homem feliz. Você tem tudo de bom que você precisa ao longo dos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. E ao término da parábola, a palavra diz
que Deus vira para o homem e fala: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem ficará? É o homem que vive para si e ignora quem Deus é. Esse é louco. E desse tipo de louco o mundo está cheio. Um monte de gente nesse momento é louco de achar que ele pode cultivar uma vida para si e que ele não prestará contas no tribunal de Deus um dia de todas as suas obras, de todos os seus projetos, de todos os seus investimentos. Esse é louco. Talvez eles não saibam que são loucos, mas eles são malucos de pedra. Agora o outro louco, meus irmãos, é aquele cuja vida é o inverso disso. É aquele que ele é louco por Deus e para Deus, fazendo de Deus o centro da sua vida em todas as coisas. E o mundo não entende muito bem como é que esses projetos e empreendimentos funcionam, porque eles funcionam numa lógica invertida, a sua atitude é radical. Eu pergunto para você, meu irmão, eu volto a perguntar para você, minha irmã, que tipo de louco você é nesse momento? Não dá para ficar em cima do muro nessa questão. O Senhor te convida a refletir nessa noite sobre esse assunto. Qual é a atitude que você tem tido com relação ao mundo e com relação a Deus? Quem é o seu Senhor? A quem você de fato serve? A si mesmo ou ao Deus Todo-Poderoso? E com isso nós vamos para o nosso segundo ponto. O chamado ao Evangelho é um chamado de uma nova atitude, sim, mas também é um chamado de uma nova subordinação. Veja o que ele diz no versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A explicação de tudo o que está acontecendo na relação de Paulo com a igreja está aqui. O amor de Cristo constrange os seus mensageiros. A palavra constrange aqui, ela é utilizada num sentido que muitas vezes nós não utilizamos no dia a dia. O grego sinekei significa ser pressionado. É um sentido muito semelhante ao que Paulo usa paralelamente lá em Filipenses 1, 23. Quando ele, ao introduzir a carta aos Filipenses, ele diz que ele estava dividido, ele estava preso, mas ele estava dividido entre as possibilidades de, por um lado, estar com Cristo na glória, vendo o Senhor, mas, por outro lado, ainda ter que cumprir os votos do seu ministério e cuidar das ovelhas que Deus lhe confiou. Ele diz que ele estava sendo pressionado de todos os lados, constrangido. Meus irmãos, esse amor de Cristo era o que constrangia Paulo, era o que pressionava ele em relação ao ministério. E esse amor de Cristo, como ele diz aqui, é demonstrado na morte de Cristo por todos nós. Um por todos. Aí você fica esperando um complemento dos 3 mosqueteiros, alguma coisa assim, né? Mas não é isso. Um por todos e agora todos morreram. E essa, meus irmãos, eu queria fazer uma pausa de um segundinho aqui para dizer que esses 2 versículos compõem alguns dos versículos mais centrais em toda a teologia reformada. Porque aqui, meus irmãos, nós precisamos entender exegeticamente alguns detalhes. Quando nós dizemos que Cristo morreu por todos, quem são esses todos? Porque para muitas pessoas, Cristo morreu por todas as pessoas do mundo, igualmente, da mesma forma. Mas elas não conseguem entender que ao afirmar isso, se é isso que o texto está dizendo, nós estamos caindo num erro doutrinário, histórico, que é chamado de universalismo. Aquela ideia de que se Cristo morreu por todos, eventualmente, todos serão salvos. E para você não achar que essa é só uma heresia histórica perdida em algum século lá no passado, eu vou citar por nome, falso mestre a gente acusa, lembra? De alguns poucos anos para cá, um livro ficou muito famoso chamado O Amor Vence, Love Wins, escrito por um autor norte-americano que fez sucesso no mundo inteiro, chamado Rob Bell. E nesse livro ele defendia essa ideia, de que um Deus bom, ele não pode deixar de salvar as pessoas. O amor vence no final. Tudo que nós vemos no mundo é uma expressão do amor de Deus, não importa a religião, não importa a crença.
No final das contas, Deus vai dar um jeito e todo mundo vai para o céu. Ah, meus irmãos, seria tão bom se fosse assim. Seria tão mais fácil, né? A gente não teria tanta dor de cabeça. Mas a Bíblia não diz que é assim. A Bíblia não diz que todos vão para o céu. Então nós precisamos entender essa palavrinha dentro do seu contexto. E quem vai nos ajudar a entender melhor esse contexto não é Rob Bell, eu te garanto isso. Pode correr dele, pode fazer churrasco na sua casa no final do ano. Quem vai nos ajudar é um outro homem muito mais piedoso e sério com a palavra de Deus, chamado John Owen. Um puritano, um homem que no século XVII escreveu uma obra das suas mais famosas, especialmente ali no ano 1647, chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. Nome engraçado, né? A Morte da Morte na Morte de Cristo. Essa obra de 312 páginas tinha o objetivo de falar de como que Cristo alcançou a redenção para os seus eleitos, para aqueles que ele predestinou. E ele descreve que ainda que a obra de Deus em Cristo tenha um valor para todo mundo, ela é eficiente para resolver o problema daqueles que Deus elegeu, daqueles que Deus escolheu. Que a maneira como Deus se relaciona com o povo que ele escolheu é específica com relação à morte. E tem eu vou resumir o livro para você em 3 conceitos rápidos, tá bom? A primeira coisa que John Owen diz, a primeira definição de morte, é que todos os homens são pecadores e, por isso, sujeitos à morte física e espiritual. Todo mundo é pecador e todo mundo está sujeito à morte física e espiritual. Ele se baseia em Romanos 5,12 para afirmar isso. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão, o nosso representante federativo da humanidade, o cabeça da humanidade, suas ações contaminaram juridicamente toda a humanidade que nasceu depois de Adão. Nós somos filhos de Adão, moralmente falando. E experimentamos agora uma dupla morte, uma morte do corpo, que é a cessação da nossa existência aqui no mundo, e uma morte espiritual, que é o afastamento do nosso relacionamento com Deus por causa do nosso pecado, por causa da nossa transgressão. Esse é o problema de todo mundo. Não é o problema só dos crentes, ou de uma certa religião, ou de um grupo geográfico. Todo mundo está nesse problema. Mas, em segundo lugar, essas duas mortes, a física e a espiritual, elas cessam na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, essa morte que tanto nos aflige e que tira a nossa alegria, já tem o seu fim decretado na morte de Cristo. A morte morre. Estranho falar isso, né? Mas é exatamente isso que Jesus falou em João 5,24. Ele disse o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A vida eterna anula a morte eterna. E a vida agora pode ser apropriada pela fé em Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Tenha a vida eterna. João 3,16. E a própria morte física é temporária, mas ela vai ser engolida também. E a gente já estudou isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Quando o Senhor Jesus Cristo retornar em triunfo, acabou a morte. Amém, irmãos? Amém. Mas em terceiro lugar, a morte da morte só é possível na morte de Jesus Cristo. É a morte de Cristo que causa a morte das mortes físicas e espiritual. Deu para entender? Tem que falar devagar, eu sei que é difícil isso. Mas Hebreus 2, 14 e 15 diz assim, presta atenção. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por meio da sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a sua vida. Meus irmãos,
a morte do Senhor Jesus Cristo resolve o maior paradoxo de toda a existência da humanidade, o problema da morte. Eu lembro, eu estava pensando em alguma ilustração para trazer para os irmãos, e eu consegui lembrar de uma vez que eu estava lendo, eu era pré-adolescente, eu estava lendo uma revistinha da Turma da Mônica. É uma ilustração teológica, aqui vai. Você lembra que dos vários personagens da Turma da Mônica tinha a Turma do Penadinho, você lembra? E um dos personagens é quem? A Dona Morte. Você lembra da Dona Morte? Ela tem geralmente aquele roupão preto, aquele capuz, né? E ela sempre chega e assusta o povo e fala, é chegada a sua hora, ou alguma coisa assim, está na hora de levar. Ela é o mensageiro da própria morte. E eu lembro que numa dessas histórias da Turma do Penadinho, e eu tenho que procurar isso depois porque eu achei tão fascinante, eles entram num paradoxo, porque todos eles eram mortais. Mas e a morte? A morte morre? E eles começam a discutir se a morte morria ou não, e aí eles tentam testar para ver se a morte morre de algum jeito, eles não conseguem matar ela. E a história toda é isso. Eles tentando matar a morte, no final das contas eles não conseguem. Meus irmãos, a Turma do Penadinho não consegue matar a morte, mas Jesus consegue matar a morte. Jesus mata a morte. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Jesus mata a morte, não aquela da Turma do Penadinho, a morte de verdade. O nosso problemão, aquilo que os homens, em todas as eras e todos os tempos, têm tentado contornar, com suas filosofias, tecnologias, avanços medicinais, vacinas, tratamentos. Todo mundo está tentando encontrar uma fórmula da juventude que nos faça ficar jovens para sempre, que nem o Highlander. Mas, meus irmãos, todo mundo tem que enfrentar a morte. E foi isso que Jesus fez. Jesus enfrentou a morte e sobre ela ele estacou a sua bandeira. Aqui quem reina é Jesus. E ele venceu a morte. Com qual propósito? Qual foi o propósito disso? Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meus irmãos, está aqui provavelmente uma das explicações mais centrais do ministério de Paulo. Isso tinha uma relevância pessoal para ele. Cristo morreu por ele. E isso levou Paulo a amar a Cristo. Tanto a morte física, que é aquela que desaba como uma guilhotina na cabeça de todos os seres humanos, como a morte espiritual, esse afastamento eterno de Deus, ambos foram adequadamente lidados na morte de Jesus. E agora, meus irmãos, há no nosso coração uma alegria, um amor, uma resposta de gratidão, que é a única coisa que a gente pode fazer. A única coisa que a gente pode fazer nesse mundo é viver agora em resposta a este tão grande amor de Deus por nós. O crente é controlado pelo amor. O crente é constrangido pelo amor. Ele não pode fazer outra coisa senão servir a Cristo com máxima integridade, porque esse amor de Jesus constrange, compele, convence. Meus irmãos, quando nós falamos isso de forma prática, estamos falando daquele tipo de resposta de gratidão que transforma as nossas vidas numa doação sacrificial. Quantos exemplos na Bíblia a gente tem disso? Nós temos, por exemplo, aquela mulher em Betânia que derramou um vaso de alabastro contendo um perfume muito caro aos pés de Jesus. Ninguém entendeu o que aquela doida estava fazendo, mas ela entendia o que ela estava fazendo. Nós temos aquela viúva pobre, que só tinha 2 moedinhas de cobre, e o Senhor Jesus Cristo a observava com seus discípulos, enquanto alguns dos homens judeus vinham com sacos de moeda e faziam barulho no gasofilaço, aquela mulher vinha com 2 moedinhas. E provavelmente os discípulos estão pensando, o que essa doida está fazendo com 2 moedinhas? Será que isso é alguma coisa? E Jesus fala, o Senhor se agrada da oferta dela, porque ela está dando de tudo que ela tem em resposta ao amor de Deus. Conta-se que no início do século XIX, o rei da Prússia, Frederico Guilherme III, se viu numa grande dificuldade. Ele estava conduzindo uma guerra
com o seu país, uma guerra muito cara. Ele estava se esforçando para que o seu país fosse forte, para que a Prússia tivesse uma identidade nacional. Mas o preço disso, do sacrifício dele, particularmente o sacrifício pessoal, era muito pesado. O seu corpo e a sua alma estavam se desgastando, o dinheiro estava acabando, e em breve ele teria que anunciar para o povo que eles deveriam ceder aos adversários, e seria de grande desapontamento, algo impensável. Mas após cuidadosa reflexão, Frederico Guilherme teve uma ideia. Ele decidiu se aproximar das mulheres do seu próprio país e pediu para que elas trouxessem todas as suas joias de ouro e prata para serem derretidas e transformadas em dinheiro para o seu país. E ele decidiu que cada ornamento de ouro ou de prata que fosse recebido, ele daria em troca uma decoração de bronze, como sinal de gratidão. E cada decoraçãozinha dessa levaria uma inscrição: eu dei ouro por ferro, 1813. É o que iria acontecer. Meus irmãos, a resposta foi esmagadora. O que era mais surpreendente é que essas mulheres, agora que traziam suas joias, passaram a valorizar mais esses presentes do rei do que as suas joalherias anteriores. E a razão era clara, porque essas decorações eram a prova de que elas eram gratas pelos homens que se sacrificavam pelo seu país, inclusive pelo rei. Chegou ao ponto, meus irmãos, segundo os relatos, se são confiáveis, das mulheres da Prússia terem parado absolutamente de usar joias. Saiu de moda. Eu acredito que alguns maridos iam ficar felizes com isso, porque sai caro esse negócio, né? Mas, naquele momento, se estabeleceu a chamada Ordem da Cruz de Ferro. E os membros dessa ordem não usavam ornamentos, exceto uma cruz de ferro com essa inscrição, para que todo mundo pudesse ver. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos deu muito mais do que uma vitória militar. E Ele nos deu muito mais do que o retorno da nossa identidade nacional. Ele nos deu a vida eterna. A vida eterna. O que você acha que eu e você podemos fazer em troca? É usar essa cruz no nosso peito e carregar essa inscrição, que nos lembra que o que podemos fazer por Ele não é nada perto do que Ele fez por nós, mas ainda assim é alguma coisa. É alguma coisa que agrada o Senhor, quando nós largamos as joias desse mundo em prol de uma glória superior. Apocalipse 2,17. Ao vencedor dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que texto interessante, né? Eu não sei qual que vai ser o meu nome novo na pedrinha ainda. Mas, independente de qual seja o nome, se vai ser esquisito ou bonito, eu sei que esse nome é sinal da vitória de Cristo Jesus em minha vida. E de que Ele me ajudou a viver como mais do que vencedor. É assim que funciona, meus irmãos. Será que nós, nessa noite, temos sido constrangidos pelo Espírito Santo de Deus para viver pelo amor de Deus? Está na hora de a gente mudar o sentido dessa expressão, pelo amor de Deus. Começar a levar ela a sério. Pelo amor de Deus. Eu estava aqui sentado agora, antes do início do culto, com o presbítero Jefferson, poucos instantes, orando pelo culto. E me alegrando com ele, porque eu tenho essa sensação semanalmente, eu nunca sei como a igreja vai responder no culto a Deus. E eu não tenho responsabilidade pelos corações de vocês, mas eu tenho responsabilidade pelo meu. E a minha oração tem sido que em cada culto eu nunca entre nesse púlpito como um exercício mecânico de religiosidade. Mas que eu esteja aqui ciente de que se eu estou aqui nessa igreja é porque o amor poderoso de Deus me alcançou. E isso deve fazer do meu culto, meus irmãos, por mais presbiteriano e solene que ele seja, deve fazer do meu culto um culto verdadeiro, um culto sincero. Coração quebrantado e compungido é o que agrada ao Senhor, não são sacrifícios rituais externos. É uma transformação que começa de dentro e se manifesta do lado de fora.
eu tenho um novo Senhor e uma nova subordinação na minha vida. Isso vale para mim e vale para vocês, irmãos. Uma nova atitude, uma nova subordinação. Mas em último lugar também, uma nova vida. Ou como eu botei aqui entre aspas no meu título, um novo tudo. Versículos 16 e 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, vamos ler juntos? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse é um daqueles versículos que você tem que decorar, viu? Sabe na Bíblia, quando a gente seleciona alguns textos para memorização? Esse é um deles. Memorize este verso. Meus irmãos, a partir do momento que Paulo entendeu o significado da morte de Cristo, não somente esse amor foi agora a força motivadora da sua vida, mas toda a sua perspectiva mudou. Paulo já não podia mais considerar os outros segundo a carne. As coisas que antes eram importantes, agora perderam o seu valor e os seus olhos foram abertos. E isso para Paulo, meus irmãos, novamente é uma coisa muito pessoal, porque a própria história dele era um exemplo disso. Se você lembrar muito bem do currículo do apóstolo Paulo pré-conversão, não era muito aceitável na universidade de Deus, não. Era feio o negócio. E inclusive, quando ele está lá novamente em Filipenses, argumentando com a igreja, tentando mostrar o erro dos falsos mestres, ele diz o seguinte em Filipenses 3:4. E aqui eu estou mais ou menos parafraseando. Ele diz, olha, a verdade é que quanto ao meu passado, eu também posso colocar minha confiança na carne, como esses homens aí. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu tenho mais motivos para pensar assim. E ele nos dá o currículo vitae dele. Fui circuncidado quando eu tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E eu era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência da lei, ninguém podia me acusar de nada. Era isso que Paulo pensava de si mesmo. Mas ele diz no versículo 7, no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas o que para mim era lucro, isso passei a considerar como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e estar unido com Cristo. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Eu lembro do pastor John Piper pregando esse texto lá nos Estados Unidos, quando eu estava lá, e ele rasgava as mãos. Se eu abro as mãos, John Piper abre ainda mais. A alegria de falar da sublimidade do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é uma completa revolução de perspectiva. Se antes Paulo conhecia a Cristo segundo a carne, ou seja, só de ouvir falar, segundo critérios e preconceitos humanos, sem entendimento espiritual, agora ele já não o conhece desse modo. Mas isso não mudou só como ele enxerga Cristo, isso mudou como ele enxerga as pessoas. Ele já não as via de acordo com os padrões e valores mundanos, como se a vida física atual fosse tudo o que existe. Não. Agora ele via como o Senhor Jesus Cristo via, olhando os pecadores pelo que eles são, nas suas necessidades. E isso levava Paulo agora a se compadecer dos seus opositores, dos seus inimigos, dessa igreja complicada, fazer esse homem chorar, fazer esse homem pregar o arrependimento, fazer esse homem pregar a vida e a esperança a essas pessoas que não mereciam nada disso. Meus irmãos, permita dizer, porque nada pode ser mais prático do que isso.
quando o amor de Deus sensibiliza o nosso coração, a gente olha todo mundo de uma forma diferente. Todo mundo. Tudo muda. Quando nós entendemos o que Deus fez por nós, tudo muda. Último versículo, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, novamente, só essa frasezinha aí já encapsula uma das grandes doutrinas da fé cristã, a doutrina da união com Cristo. Estude essa doutrina, entenda essa doutrina. Essa doutrina diz que o Espírito Santo nos une a Cristo. Ela responde a seguinte pergunta: se tudo o que Cristo fez por nós aconteceu há 2000 anos atrás, como é que eu sou salvo hoje? Nunca parou para pensar nisso? Será que você é salvo só porque você acredita num evento histórico, antigo, e só o conhecer esse evento por si só te salva? Não. É o Espírito Santo, que é o Deus conosco hoje, que permanece conosco, que aplica todos os benefícios da redenção que Cristo conseguiu lá na cruz por nós, Ele nos aplica aqui hoje. A nossa justificação vem de lá para cá, pum, Espírito Santo. A nossa adoção como filhos, pum, de lá para cá. A nossa graça para nos santificarmos da cruz para nós hoje, pum, Espírito Santo. Ele faz a ponte aérea. Ele faz toda a conexão. Meus irmãos, sermos unidos com Cristo é a coisa mais profunda que pode acontecer na vida de uma pessoa. E eu tenho a impressão de que muitos evangélicos não entendem isso. E que muitos crentes, possivelmente hoje à noite, não entendem o que significa ser unido com Cristo. Porque, meus irmãos, ser unido com Cristo não é somente uma mudança comportamental, ou adição de novos hábitos no momento que você vira crente. Não é apenas que você começa a ir na igreja no domingo, que você para de frequentar a balada na sexta-feira à noite, que você começa a ouvir música de crente no carro, que você larga as drogas, sexo e rock and roll, que você passa a ser uma mulher recatada e do lar. Tudo isso é bom, eu não estou falando que essas coisas não são boas, e a seu tempo trarão os benefícios da forma como Deus quiser. Mas não é só isso. Ser unido com Cristo. E aqui me permitam, meus irmãos, fazer algo que eu não faço muito, mas eu acho que tem uma tradução melhor para esse texto que está diante de nós. Não é somente ser uma nova criatura, mas pelo grego seria ser uma nova criação. Ser uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Na conversão, nós não nos limitamos a virar uma nova página em nossas vidas. Sabe quando muita gente fala assim: nossa, quando eu converti, uma página mudou na minha vida? Meus irmãos, conversão não é mudança de página, é mudança do livro todo. O livro é outro. O corpo é o mesmo, o nome é o mesmo, mas Deus começa a reescrever toda a nossa existência. E não é só a nossa existência. Em Cristo, meus irmãos, há toda agora uma nova ordem de poder criativo que está em andamento na criação. Existe agora um novo pacto, uma nova perspectiva, um novo corpo, uma nova igreja. Toda a criação será renovada, tanto em sua natureza geral, quanto na natureza dos nossos corpos físicos. Meus irmãos, não é uma mudança superficial, que será rapidamente substituída aí pela próxima novidade, que nem você troca de smartphone. Meus irmãos, é uma ordem inteiramente nova de toda a criação, que vem sendo pronunciada desde os primeiros dias. Quando Adão e Eva foram banidos do jardim por causa do seu pecado, eles foram impedidos por um anjo agora de retornar a esse jardim. E aí o que nós pensamos é o seguinte: nossa, toda a obra agora de Jesus é fazer a gente retornar para o Éden, para aquele jardim original. Meus irmãos, eu não estou duvidando que o jardim original devia ser muito bom, devia ser agradável.
Mas o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo não é restituindo o Éden, é fazendo novos céus e nova terra. É um lance melhor, meus irmãos. É superior. Sabe por que é superior ao Éden? Porque no Éden ainda havia a possibilidade do homem pecar contra Deus. O Éden ainda estava sujeito à corrupção do pecado. Ele podia se corromper. Mas novos céus e nova terra não se corrompem. Existe uma proteção de Deus, no qual você não pode pecar, mesmo que você quisesse. Ali as lágrimas serão enxugadas, e na presença do Senhor haverá um reino glorioso, restaurado, maravilhoso. É muito superior, meus irmãos. E eu sei que, me permita expor a minha querida esposa um pouquinho aqui agora. Isso eu não combinei com ela, pode ser problema em casa daqui a alguns minutos. Mas eu lembro que tinha uma época no nosso relacionamento, no namoro, que nós conversávamos sobre a dificuldade de visualizar o céu. Como que vai ser o céu? E até um certo medo. Né? Existe aquele medo de, será que eu vou reconhecer as pessoas? Será que eu vou gostar do meu corpo novo? Será que qualquer outra coisa assim. Será que eu vou ter alegrias? Né? Eu lembro alguém falando, pastor, vai ter Coca-Cola no céu. O seu padrão de comparação é Coca-Cola. Eu sei que é muito bom, mas eu te garanto que a água do rio da vida é muito melhor do que qualquer outra Coca-Cola. Mas, meus irmãos, ainda que nós tenhamos sim alguma dificuldade de visualizar o futuro da nova criação, o início da sua e da minha recriação já nos dá um gostinho disso, não é verdade? Você consegue se lembrar do dia da sua conversão? Você consegue se lembrar das primeiras impressões quando seus olhos espirituais foram abertos pela primeira vez? E eu gosto muito de falar disso quando eu penso no nascimento de um bebezinho. Porque quando o bebezinho sai do ventre da mãe, o que acontece? A minha filha nasceu pouco menos de 2 anos. O bebezinho é bombardeado por impressões, por luzes, por barulhos, por cheiros, por uma temperatura variável. E ele chora, não é verdade? Porque é o caos do lado de fora. Se bebezinho falasse, a primeira frase seria, tô voltando. Lá dentro era quentinho, tinha cobertor. Mas, meus irmãos, os sábios médicos, o que eles fazem? Então, logo o bebê sai, eles colocam o bebezinho próximo do rosto da mãe. E o bebezinho, de alguma maneira, enxerga aquele sorriso e aqueles olhos, e ouve aquela voz familiar que o ninou durante toda a gestação, e o mundo inteiro começa a fazer sentido em todo o seu esplendor. Meus irmãos, quando alguém se converte, inicialmente pode ser um caos. Porque sair do útero quentinho do pecado e entrar nesse mundo novo de Deus não é uma transição assim tão fácil. Mas o recém-nascido espiritual mal sabe o que o aguarda. E Deus, porque nos ama, a primeira coisa que Ele nos faz é nos aproxima do seu rosto na sua palavra, para que através do rosto de Deus a gente possa experimentar o esplendor desse mundo. Billy Bray, um evangelista do século XIX, ele disse o seguinte: eu me lembro da minha conversão, que tudo parecia muito novo e estranho para mim, mas era um estranho bom. Os campos eram mais verdes, o gado era mais harmônico, as árvores eram mais imponentes. Eu era como um homem novo em um mundo novo. Meus irmãos, quando nós nos convertemos, o mundo é o mesmo, mas o mundo é diferente. As pessoas são diferentes, as oportunidades são diferentes. Por quê? Porque Deus está nos transformando em nova criação. E isso significa que toda a nossa natureza está renascendo. Nossas paixões, nossos afetos, nossos objetivos, nossa consciência, nosso intelecto, a nossa vontade. Todos eles agora devem ser banhados por um novo elemento, que é o elemento de Deus nas nossas vidas. E agora a gente começa a se reconsagrar ao Senhor. E essa, meus irmãos, não é uma mudança passageira. Essa é uma mudança que veio para ficar.
1 Pedro 1:23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Falsos convertidos podem até sair da igreja. Verdadeiros convertidos sempre serão igreja. O nosso pecado que tenazmente nos assedia tenta fazer a gente, de vez em quando, deixar de ser crente, né? A gente faz de tudo para perder a nossa salvação. Se dependesse de nós, e essa aqui vai um recado para os arminianos. Se dependesse do nosso livre-arbítrio, da nossa livre agência, meus irmãos, a gente estava num buraco. Lembro-me uma vez de ouvir um testemunho de uma mulher indiana, lá nos Estados Unidos, e ela falando da crise dela de tentar entender o cristianismo em comparação com o confucionismo e o budismo com o qual ela estava familiarizada. E o missionário que estava evangelizando ela tentou ajudá-la de várias formas. Até que ele se lembrou de uma famosa ilustração, aquela ilustração da pessoa que cai no buraco, e ela está lá tentando sair do buraco, então a primeira pessoa que vem é Confúcio, e para ajudá-la, ele diz, olha, se você conseguir sair do buraco, cuidado para não cair novamente. Esse foi o conselho dele. No budismo, ali havia uma dica de Buda, olha, se você cair no buraco, busque se transformar dentro do buraco, e você vai conseguir sair dele. E o terceiro que veio foi Jesus. E Jesus não perguntou nada para ela, ele só saiu pulando lá dentro, para resgatá-la com seu forte braço, porque ele tem poder para escalar para fora do buraco. E foi isso que ele fez quando ele venceu a morte. Ele escalou para fora do buraco e meteu a âncora da salvação para dentro, e agora lançou essa âncora na eternidade, para que nós sejamos amarradões em Jesus por todo sempre. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Meus irmãos, essa é a nossa novidade de vida. Isso significa andar em novidade de vida. E é por isso que a gente pode concordar lá com os pesquisadores do início do sermão. Porque quem procura pela novidade em Cristo vai ser sim mais feliz. Não nas novidades desse mundo, não nas coisas transientes e passageiras, mas se Cristo é a nossa esperança, essa misericórdia é renovada sobre a nossa cabeça manhã após manhã. E tudo fica mais fácil, tudo fica mais fácil. Sabe, meus irmãos, a gente está passando aí por uma reforma protestante ali nas salas de dentro da igreja. Na nossa vida a gente faz uma série de reformas. A gente tenta reformar as coisas fora de nós, para ver se elas mudam as coisas dentro de nós. E fazemos, às vezes, com as melhores das intenções, para a igreja ficar mais agradável, para termos mais turma de escola dominical. E essa é uma reforma, sim, importante. Mas, meus irmãos, ai de nós, do Conselho da Redenção e dessa igreja, se acreditar que a reforma das paredes tem poder para fazer reforma no coração. A novidade de vida começa com a crença na palavra de Deus. Seja dentro de um galpão, seja debaixo de uma árvore. A palavra de Deus não está condicionada a essas coisas. A palavra de Deus é o que é nos méritos dela e no poder dela para transformar a sua vida. Meus irmãos, que todas as nossas renovações e transformações externas comecem de dentro para fora. E eu te pergunto, como que anda aí sua expectativa pela novidade do Senhor? Como que anda a sua vida espiritual? Você quer algo novo? Você quer o gás do Espírito Santo? Lance mão dos recursos que estão na sua mão hoje. Ouça essa palavra e quando chegar em casa, não finge que você não ouviu nada essa semana e semana que vem, vamos ver o que ele vai falar essa semana. Não. Novidade de vida é progresso cumulativo. Medita, ora, conversa com seu cônjuge, fala, ora, pede ao Senhor para encher o seu coração de esperança, porque amanhã é segunda, meus irmãos. E é pancadaria lá fora. E se a novidade de vida do Senhor não estiver começando no seu coração, você vai sucumbir aos problemas desse mundo. A guerra não é pequena,
mas nós temos a responsabilidade de carregar a esperança do domingo para o resto da semana. Façamos isso. Falemos, que é uma dica fácil de Paulo? Falemos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Que possamos nos instruir uns aos outros na palavra de Deus. É assim que a renovação de Deus vem a nós. Faça dessa semana a mais espiritual de todas. Aí quando você chegar no final dessa semana, a próxima é a mais espiritual do que a anterior. E assim por diante, até Jesus voltar. Vai nessa, meu irmão. Vai nessa, minha irmã. Que o Senhor nos ajude a abraçarmos esse compromisso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Senhor, nós te louvamos porque nessa noite, um culto e um domingo, tão ordinário como qualquer outro, mas ainda assim tão extraordinário e diferente de qualquer outro. Porque o Deus que age sobre nós hoje, sendo o mesmo Deus do passado e do presente, também é o Deus do futuro, que nos faz crescer dia após dia para sermos conformados a Cristo Jesus. E só tem como crescer se adicionarmos essa novidade do Senhor em nós. Senhor, obrigado porque nisso há uma enorme esperança. A obra que o Senhor começou não falhará. E nós seremos preservados até o último dia. Porque o Senhor é quem guarda o nosso depósito. E no dia de Cristo, seremos apresentados como uma noiva bonitinha, Senhor. Totalmente reconfigurada e aperfeiçoada por anos de sofrimento, de labor e de esperança. Senhor, amplia o nosso campo de visão espiritual. Ajuda-nos a enxergar a nova criação que está ocorrendo agora diante dos nossos olhos, a começar dentro de nós. Que o primeiro amor da nossa conversão cresça exponencialmente nesta noite e nos ajude a viver o dia de amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos adorar.